Saudações vidreiras! O assunto hoje é área de serviço, lavanderia e loft. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos valorizando e qualificando o vidraceiro e expandindo o mercado. É o seguinte, essa é a 12ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. E é o seguinte, hoje nós iremos falar de dois ambientes distintos. Na verdade são três, né? Mas vamos lá. Vamos começar então com um ambiente que é muito recorrente na nossa vida. Sempre nós estamos fazendo alguns trabalhos nesse ambiente, mas a gente pode colocar aí alguns itens a mais. No caso, o ambiente em questão são as lavanderias ou áreas de serviço. Então nós, como vidraceiros, prestamos o nosso serviço, principalmente quando se trata de apartamentos, né? Que a cozinha ela fica acoplada com a área de serviço. E, na verdade, a área de serviço acaba se tornando uma área de bagunça. Nós sabemos que hoje é muito comum que os apartamentos sejam bem pequenos, mas é interessante isso. Até mesmo em apartamentos grandes, apartamentos muito valiosos, normalmente essa área, né, a cozinha e principalmente a área de serviço é uma área muito pequena. Então, a área de serviço ela tem uma função própria, né, que é, como o nome já diz, área de serviço ou lavanderia, mas o que a gente vê muito é os proprietários pegando tudo quanto é tipo de bagunça e jogando na área de serviço, inclusive comida e água de cachorro, casinha de cachorro. Então, nós prestamos muito serviço para poder esconder essa bagunça, esconder a área de serviço, que normalmente é um ambiente que ninguém quer que a visita, que o parente veja. Então, o primeiro item que eu quero mostrar para você, obviamente, são as portas opacas. É muito interessante que parece que os projetos dos prédios, eles acabam tendo assim sempre aquele mesmo sistema, né? Então tem área de serviço, ao lado a cozinha, só que normalmente a ventilação da cozinha é realizada por uma janela que fica na área de serviço, porque a área de serviço normalmente é o último cômodo, né, antes da janela. Então, como você viu nas imagens, as portas normalmente precisam ter uma vazão em cima. Então é muito comum que as pessoas deixem aquele vão livre, né? Ou então coloquem uma basculante, ou então uma ventilação permanente. Bom, mas independente do tipo de ventilação que você vai colocar lá em cima, né? Ou então deixar mesmo vazio, vão vazio, é importante que você se atente a essa ventilação e principalmente que você utilize o vidro certo. Por exemplo, muitas vezes o vidraceiro, né? O profissional vidraceiro, induz o seu cliente a colocar um vidro, por exemplo, pontilhado, ou até mesmo o próprio cliente falando, eu quero um vidro pontilhado ali. Mas como você sabe, o pontilhado ele funciona muito bem para esse quesito, para essa função de opacidade, quando os objetos estão longe do vidro. Se o objeto estiver muito próximo do vidro, o vidro pontilhado, o fantasia, eles acabam tendo uma certa transparência, você não consegue definir exatamente o objeto, mas você visualiza aquele objeto ali. Então, o que eu te oriento nesse caso de portas para a área de serviço, para poder, lembre-se que normalmente essa porta é para esconder esse cômodo, então que sejam portas de fato opacas. Então você precisa utilizar ali um vidro acidado
e principalmente um vidro ou com adesivos, né? Ou então vidros pintados. E ainda dentro dessa questão das divisórias ou das portas, muitas vezes o cliente ele não quer colocar uma porta porque é muito comum, né? Você tem área de serviço bem minúscula, aí você tem uma espécie de um balcãozinho, que é o que separa, na verdade, a cozinha da área, e você tem uma portinha bem estreita. Então, normalmente você coloca uma porta com 2 folhas de correr ali, né? Uma fixa e 2 de correr, uma porta pivotante, ou até mesmo uma porta sanfonada que a gente chama de pantográfica. Mas é muito comum que os clientes não queiram ali uma porta. Então fala, ó, coloca só um vidrinho em cima da mureta, só para poder realmente amenizar a visão, ou então realmente separar os ambientes. Depois das portas, também dá para se aplicar divisórias fixas. Bom, obviamente, independente se for portas opacas ou divisórias, lembre-se sempre que, como eu disse no início, normalmente a cozinha ela é ventilada, né, por essa janela da área de serviço, mas também é iluminada por essa janela. Então é importante sempre que o vidraceiro se atente na questão da iluminação, para ver se esse vidro não vai interromper a iluminação. Por exemplo, colocar um vidro preto ali, aí não fica legal. Então, se você coloca também um vidro com uma cor muito intensa, acaba escurecendo a cozinha. Então, é sempre interessante que você coloque vidros claros e até mesmo vibrantes. Por exemplo, o caso de uma cliente antiga minha, ela colocou um vidro verde fluorescente. E a intenção dela era justamente essa, para que quando a luz encontrasse com o vidro, a luz de fato se dissipasse mesmo e clareasse mais ainda o ambiente. Então, ficou uma solução bem interessante, um verde-limão bem bonito e trazia uma certa claridade, um certo frescor para a cozinha. Então, olha para você ver que interessante. Nós já estamos no 12º episódio desse treinamento. E se você parar para pensar, nós não estamos falando só de soluções envidraçadas. A nossa ideia é que você também entenda um pouco de arquitetura. Então, na próxima aula, que nós encerraremos a questão dos ambientes, né? E aí partiremos para a tão sonhada questão dos sistemas, das aplicações, nós teremos falado de quase 20 ambientes. Olha só, nós falamos de lojas, de escritórios, de sala, de banheiro, de cozinha. Então, olha só a quantidade de itens que dá para você aplicar nos ambientes e você vê que os itens não mudam muito. Por exemplo, você vê o aquário, ele apareceu em quase todos os ambientes, as mesas em quase todos os ambientes, as prateleiras em quase todos os ambientes. Mas aí que eu te pergunto, por que nós não vendemos esses envidraçamentos nesses ambientes? Entendeu? Então, é o que eu sempre digo, vidraceiro não pode saber só de vidro, ele tem que saber um pouquinho de tudo. E decoração e arquitetura é quesito, é matéria obrigatória para nós que somos profissionais. Bom, é interessante, né? Porque assim, quando a gente pensa num tanque de vidro, né? É muito tranquilo, é muito normal fazer, sendo que a gente já faz aquários, por exemplo, né? Então é interessante que você utilize aí um vidro temperado, que é mais forte. Mas assim, esse tanque, na verdade, eu só coloquei para você perceber como o vidro, de fato, ele pode substituir qualquer material. E o que é mais legal, você pode ver que eu não estou falando para você de itens. Eu peguei essas imagens, né? A maioria da internet ou de pessoas que me enviaram essas imagens, me autorizaram a mostrar, obviamente, mas a maioria são imagens da internet que eu peguei de itens que já foram realizados. Não são projetos e não são ideias rascunhadas, são realmente realizações. Então, olha quanta coisa nós podemos fazer. E, obviamente, que depois do tanque, né, nós também podemos fazer prateleiras. O próximo ambiente que nós iremos falar agora é o loft. Com certeza você já ouviu pronunciar essa palavra, né? Loft. Principalmente se você trabalha com vidro, você já deve ter ouvido os arquitetos falarem, os decoradores falarem, mas eu quero mostrar para você um pouquinho o que é esse ambiente. Então vamos lá. O conceito de loft, ele surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, há muito tempo atrás,
quando aquelas regiões ali mais industriais começaram a ser abandonadas. Veio uma crise e as indústrias começaram a fechar. Isso não é dessa crise não, tá? É muito tempo atrás mesmo. Então, as indústrias começaram a fechar e foram abandonando aqueles galpões ali. E as pessoas, né, principalmente as pessoas que estavam meio sem dinheiro e tal, começaram a se apropriar desses galpões que estavam abandonados ali, todo sujo, cheio de pombinha e tal, começaram a se apropriar e teve uma classe específica que se apropriou mais desses galpões, que eram os jovens, né, muitas vezes os jovens rebeldes, queriam fazer festinha, coisa e tal, mas principalmente uma categoria que se apropriou muito desse estilo de ambiente foram os artistas plásticos. Então, o conceito de loft normalmente é, só você pensar num galpão. O que é um galpão? Normalmente é grande, sem divisórias e pé direito muito alto. Esse é o conceito inicial de loft. Então, loft ele tem alguns quesitos que o definem, por exemplo, não tem divisórias, é um galpãozão. Segundo, ele normalmente é iluminado por grandes janelas. Terceiro, o piso normalmente é bem rústico, normalmente é de cimento queimado, lembre-se que é um galpão. As paredes normalmente são de tijolos bem aparentes. As fiações, os componentes elétricos, eles não são embutidos na parede, eles acabam ficando expostos, assim como também as coberturas acabam ficando expostas. Só que é o seguinte, esse conceito de loft hoje já não tem nada a ver com esse sistema antigo de pensar. Hoje, o que nós vemos nos lofts hoje? Loft não tem mais a ver tanto com esse conceito, porque hoje, por exemplo, hoje as pessoas falam assim, vou comprar um duplex. E muitas construtoras se apropriaram desse conceito e falam, não, é um loft. Na verdade não é um loft, é somente um apartamento pequeno, mas que tem um pé direito duplo, que tem um pé direito alto. Então, hoje nós temos um conceito que chama Loft Spirit, né, que é inspiração de loft. Hoje você tem, então, ambientes loftados, que é uma imitação do loft. O conceito de loft é realmente ele ter aquele galpãozão aberto e tudo misturado, né? Sala, cozinha, sala de estar, sala de jogos, varanda, é tudo uma coisa só. Você não sabe onde começa um e termina o outro. Mas só que isso é só um conceito. Normalmente, mesmo que as pessoas optem por um loft, a ideia é que eles tenham sim divisórias, mas não querem perder o conceito. Então, qual é a sugestão? Divisórias de vidro. Essa é a maior sugestão que nós te damos, por quê? Porque você mantém ainda o conceito, né? Quando você olha, você vê tudo acoplado, você vê que é uma coisa só, mas é importante que tenha uma divisóriazinha, principalmente as divisórias incolores ou com algum detalhezinho, alguma escrita, algum charminho. E quando você pensa que os lofts, né, o conceito deles eram de artesãos, né, ou de artistas plásticos, é importante que nas paredes tenha muita escultura, muitas obras de arte. Então, por que não utilizar aí uma escultura de parede em espelho? Um outro item muito interessante, lembrando que como não se tem muitas divisórias, então não tem muita parede, né? Tem as paredes laterais, então você só tem para utilizar, de fato, as paredes. Então as paredes é o lugar onde as pessoas vão encostando os seus móveis e tal. Então, quando não se tem parede, olha só, você tem a oportunidade de utilizar os nichos de coluna. Bom, é legal também, né, dizer que os lofts, né, lá daquela época dos Estados Unidos, existiam alguns elevadores de carga, que eram, de repente, o elevador que era utilizado para poder armazenar os objetos lá não era um segundo piso, mas assim, numa prateleira. Então eles utilizavam o conceito de elevador de carga. E também porque se utilizava muitas vezes o segundo piso. Esse conceito também é muito utilizado principalmente nos duplex, né, dos apartamentos, coisa e tal. Então assim, olha só, por que não a gente não colocar para os nossos clientes elevadores panorâmicos? Como eu acabei de dizer, o loft ele inspira a arte. Então,
Mesmo que a pessoa que adquiriu o loft, se ela não for um artista, ela pode muito bem comprar suas molduras e enfeitar toda a sua parede com as suas obras de artes. Um item também que a gente já até falou isso em alguns episódios passados é também os racks. Mas olha só, muitas vezes o cara tem aquele pé direito, sei lá, 6 metros de altura, né? Ele quer manter o conceito de loft, duplex, coisa e tal, mas ele quer utilizar pelo menos um corredorzinho, uma partezinha ali para poder, sei lá, fazer uma biblioteca, uma área de descanso, alguma coisa assim. Então, olha só, nós podemos oferecer para esse nosso cliente guarda-corpos e pisos de vidro, que são itens que vão manter ali a estrutura, mas que não interferem no visual do loft. Nós falamos aqui de vários ambientes, por exemplo, de quartos, de banheiros, de cozinhas, coisa e tal. Então, se você prestar atenção, tudo que nós falamos até agora, com exceção dos ambientes externos, por exemplo, do ambiente lá, escritório, até pode, né? Do home office pode, mas do ambiente de loja, tudo isso que nós já falamos, eles cabem dentro do loft. Por quê? Porque ali, como eu falei, é tudo uma coisa só. É uma casa. Na verdade, o meu sonho era ter um desse aí. E quando eu casei, eu queria ter um loft. Queria ter aquele galpãozão sem nada, mas aí não foi possível por motivos de força maior, que você já deve saber qual que é. Não foi possível. Mas o meu sonho era ter o loft. Inclusive com o banheiro integrado com o quarto, tudo de vidro, mas não foi possível. Então, se a gente pensa que o loft ele agrega todos os ambientes, a gente pode colocar também, por exemplo, criados mudos, né, no quarto. Outro item que você pode inserir também são as mesas. Bom, e para fechar, para não falar que eu não falei nele, nesse ambiente, nós temos também o aquário. Bom, olha que interessante, nós vimos aí dois tipos de aquário. Um aquário que ele funciona como se fosse uma torre, né? Ele vai do piso ao teto, que é muito bonito, muito interessante, muito decorativo. E também nós temos a segunda foto, um aquário que foi utilizado como uma divisória. Olha só, olha que interessante. Então, né, o aquário tá ali, eu tenho vontade de ter um aquário, coisa e tal, mas na verdade ele exerce duas funções. A função decorativa, né, aquela função de relaxamento, 3, né, relaxamento, e também a função de divisória. Então aquilo que fica atrás do aquário normalmente fica escondido. Legal? Bom, muita gente está perguntando para mim sobre a questão do campeonato, como se inscrever, coisa e tal. Então eu prometo para você que na próxima aula eu vou fazer um videozinho te mostrando como que você faz a sua inscrição, qual é o passo a passo, caso você não fez ainda. Então você tente fazer lá, caso você tiver alguma dificuldade, coisa que não vai ter porque é bem facinho, mas na aula que vem eu te prometo que eu vou fazer lá um passo a passo de como funciona o campeonato, como você faz para se inscrever e coisa e tal, e como que vai funcionar legalzinho, beleza? Bom, ó, não se esqueça de deixar os seus comentários pra gente, falar o que você tem achado, lembrando que esse treinamento não é só um treinamento para você entender mais um pouquinho de vidro, e sim de ambientes, um pouquinho mais de arquitetura, um pouquinho mais de decoração. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Legal que eu sempre falo, né? A primeira necessidade do ser humano é a comunicação. Aliás, existia um outro tipo de, não vou falar ser humano, né, porque ser humano somos nós, mas existia um outro tipo de humanoides, né, que era o homem de Neandertal, que dizem que era muito mais forte que a gente. Ele tinha muito mais chance de sobreviver do que nós.
Só que ele tinha uma grande dificuldade na comunicação. Então, ele não conseguia se comunicar e outra, ele tinha uma comunidade na comunicação e na interação, ele não era muito comunitário. Então, quando veio os tempos difíceis, isso matou ele. Por que eu estou querendo falar isso? Porque a nossa necessidade primeira é a comunicação. Olha só, na Bíblia fala, né, sobre a Torre de Babel, que as pessoas queriam ser maior que Deus, e Deus mandou lá uma maldição para eles, que eles ficavam lá, que eles conversavam línguas diferentes e não se entendiam. Olha como isso é interessante. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Por exemplo, qual é o grande conflito que existe hoje entre arquitetos e vidraceiros? Repara bem para você ver. É porque, apesar desses dois profissionais viverem no mesmo mundo, né, ou seja, o mundo da construção civil, muitas vezes, ou na verdade, na maioria das vezes, esses profissionais falam línguas diferentes. Por exemplo, algum tempo atrás, saiu uma matéria da revista O Vidro Plano, onde falava assim, arquitetos são de Marte e vidraceiros são de Vênus. E aí saem os comentários lá dos arquitetos. Ah, arquiteto, o que você acha que é difícil no vidraceiro? Qual que é a pior parte do vidraceiro? Eles falam, é porque os vidraceiros normalmente são tradicionais. Tudo para eles não dá. Ah, faz isso diferente. Não dá, não dá. E aí perguntaram para os vidraceiros, vidraceiro, o que você acha que é a dificuldade do arquiteto? Falaram, o arquiteto, ele viaja, ele é um sonhador. Tudo para ele dá. Então, olha só, nós temos dois profissionais que precisam andar juntos, que precisam ter um esquema de parceria e muitas vezes a gente não se fala. Por quê? Porque o arquiteto muitas vezes não conhece a nossa linguagem, mas só que nós não somos arquitetos, nós somos vidraceiros. Então, cabe a nós conhecermos um pouquinho mais do mundo do arquiteto e ter um certo linguajar com o arquiteto. Isso faz toda a diferença. Quando você começa a se comunicar dentro daquilo que o arquiteto está acostumado, você, querendo ou não, acaba se tornando um semelhante e ele tem mais facilidade em lidar com você. Então, muitas vezes, nós temos que ser facilitadores. Facilitadores, não dificultadores do processo. Nós temos que facilitar. Então, se muitas vezes o arquiteto não quer conhecer da nossa vida, do nosso mundo, é porque talvez a gente não esteja oferecendo para ele uma linguagem adequada para a gente poder iniciar uma conversa. Então, olha só, é até uma questão de respeito. Quando você mostra que você sabe da vida dele, que você compartilha dos mesmos anseios que ele, fica muito mais fácil. Já contei essa história em alguns cursos passados, por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade enorme com um arquiteto lá, e ele brigava com os nossos montadores, e assim, era terrível. Só que o cara era muito bom, ele tinha muito serviço, ele era um cara muito influente que tinha que se manter como nosso cliente. E um dia eu virei para ele, depois de uma dificuldade, ele estava todo bravo lá, eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho os mesmos anseios que você. Essa sua casa é para sair na revista, cara. É uma casa linda, é uma casa assim, cara, eu ando, cara, o Brasil inteiro, construo muita casa, mas essa sua casa aqui é linda. Nem era nada, entendeu? Nem era tanto assim, não. Era uma casa legal, mas não era a mais linda que eu tinha visto. Mas eu falei isso pra ele, falei, cara, essa é a casa mais linda e essa casa merece sair na revista. Eu quero fazer com que essa casa saia na revista. O que eu preciso fazer para te ajudar? Então ele, opa, olha só, mudou. Eu me dispus, eu me coloquei à disposição. Então quando eu falei para ele que isso era uma casa que era para sair na revista, ele já entendeu que eu sabia do que eu estava falando. Então, e assim, nós tínhamos uma amizade muito interessante, por quê? Porque eu respeitei ele e eu comecei a me interessar pelo mundo dele. E isso faz toda a diferença. Então, esse treinamento também serve para isso. Não para que você só saiba o tipo de vidro que você vai colocar no ambiente, mas o tipo de vidro que você vai colocar no ambiente, ele tem que ter tudo a ver com o ambiente. Por exemplo, você vai colocar num loft, por exemplo, um vidro opaco, já vai perder o conceito, entendeu? Porque, pô, normalmente loft tem que ser transparente, porque não pode, senão descaracteriza o ambiente. Então você tem que ter uma ideia, você tem que ter uma noção. Por exemplo, eu canso de ver, por exemplo, o vidraceiro, para poder ganhar um dinheirinho a mais, induzindo clientes a colocar vidro fumê no banheiro. Às vezes a pessoa tem aquele banheiro apertadinho, você vai e coloca um box fumê para a pessoa, pronto, escureceu o banheiro da pessoa.
Já deixou aquele banheiro escuro. Toda vez que a pessoa for usar o banheiro, vai ter que acender a luz. Olha só. Por quê? Porque você não entendeu, você não percebeu que, poxa, o banheiro já é pequeno, então a gente tem que fazer o quê? Colocar mais luz, não permitir que nada interfira na barreira da iluminação, nada interfira que o sol entre. Entendeu? Então, tem muito a ver isso. A gente tem que entender o ambiente para você poder oferecer o vidro certo, da cor certa, com o sistema certo e com o benefício certo. Isso é muito importante. Legal? Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos qualificando e valorizando o vidraceiro e com isso expandindo o mercado. Essa foi a 12ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. Não se esqueça, faça seu comentário, converse com a gente, fale o que você está achando. E ó, falta apenas... Na última aula eu falei que só faltava mais uma aula para a gente entrar no sistema, mas na verdade eu esqueci que faltava na verdade mais 2. Então, a próxima aula de fato é a última aula de ambientes, onde nós iremos falar de ambientes, e depois dessa próxima aula, nós já entraremos na questão dos sistemas, e o primeiro item que nós iremos falar será box. Quais os tipos de box que existem no mercado hoje? Qual é o box que mais se adequa para a sua instalação? Que horas você tem que usar um box de aço inox? Qual é o momento que você tem que utilizar um box híbrido? Qual é o momento que você tem que utilizar um box padrão? Então, não vou falar muito, senão fica muito grande o vídeo. Mas olha, vai ser da hora, beleza? Bom, até a 13ª aula e é nóis. Forte abraço. Valeu!